paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação de 1 Samuel, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. O Senhor feriu os habitantes de Bet-Sames porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu 70 homens entre 50.000. O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá subsistir na presença do Senhor e deste Deus santo? E para quem irá a arca afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariatarim: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a para vós. 1 Samuel, capítulo 7. Vieram, pois, os habitantes de Cariatarim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Abinadab, sobre a colina, e consagraram seu filho Eleazar para que a guardasse. E o tempo passou. Decorrido 20 anos, desde o dia em que a arca fora levada para Cariatarim, todo Israel se lamentava invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as Astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor e só a Ele servirdes, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baals e as Astartes e serviram só ao Senhor. Convocai todo Israel em Masfa, disse Samuel, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram naquele dia, dizendo: pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Os filisteus foram informados de que os israelitas tinham se juntado em Masfa e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Depois clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus. Naquele momento, e eles se dispersaram, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por baixo de Bet-cá. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Masfa e Sem, dando-lhe o nome de Eben-Ezer, pois disse: até aqui nos socorreu o Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhe tinham tomado, desde Acaron até Gate. Israel livrou sua tenda das mãos dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia cada ano visitar Betel, Gálgala e Masfa, onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e julgava em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciões de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dai-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Essas palavras, dai-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo, que tudo o que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonaram-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora,
mas declara-lhe solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Farás deles chefes de 1000 e chefes de 50. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Farás de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram eles, é preciso que tenhamos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e será nosso chefe na guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, ouve-os, dá-lhes um rei. Samuel disse aos israelitas, volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seró, filho de Becorate, filho de Afia, de família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Tendo-se perdido a jumenta de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho, toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salissa, sem nada encontrar. Percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim não as encontrou tampouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu povo, vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar na jumenta e ficar com cuidados por nós. Nesta cidade, disse-lhe o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado. Tudo que lhe predisse se cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostrará o caminho que devemos tomar. Saul respondeu, está bem, vamos, mas o que havemos de oferecer-lhe? Nossos alforjes estão vazios e não temos presente algum para dar ao homem de Deus. O que nos resta? Tenho aqui 1/4 de ciclo de prata, respondeu o servo. Vou dá-lo ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, todo o que ia consultar a Deus dizia, vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao seu servo, tens razão, anda, vamos, e foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a buscar água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas, ali adiante de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque o povo oferece um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, o encontrareis. Seguramente, antes que suba ao lugar alto para o festim. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício. Os convidados só comerão depois. Subi, pois, hoje o encontrareis. Subiram à cidade. No momento em que entravam, encontraram Samuel, que saía para subir ao lugar alto. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel. Amanhã, a esta mesma hora, te mandarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe, eis o homem de quem te falei, este reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse-lhe, rogo-te que me digas, onde é a casa do vidente? Sou eu mesmo o vidente, respondeu Samuel. Sobe na minha frente ao lugar alto, comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir,
depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Quanto às jumentas perdidas, há 2 ou 3 dias, não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tu e de toda a casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Samuel, tomando Saul e seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que era em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que te dei e que te mandei pôr à parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com o que nela havia e serviu a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a. Reservei-a para este momento, quando convidei o povo. Saul e Samuel comeram juntos naquele dia. Do lugar alto desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço. E ele foi dormir. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse-lhe: Levanta-te e te deixarei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram aos limites da cidade, Samuel disse a Saul: Diz ao teu servo que passe e vá adiante de nós. E o servo passou adiante. Mas tu detente aqui, para que eu te comunique uma palavra de Deus. Continuação de Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 ao 47. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casa-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar. É o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falastes bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Jesus perguntou-lhes: Como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão um castigo mais rigoroso. Salmo 45, dos versículos 2 ao 4. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Provérbios, capítulo 24, dos versículos 23 ao 29. O que segue ainda dos sábios, não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente. Os povos o amaldiçoarão, as nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados, sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação.
Não seja testemunha inconsiderada contra teu próximo. Queres acaso que teus lábios te engane? Não digas, eu te farei o que me fez. Pagarei a este homem segundo os seus atos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.